Que qualidade tinha um humano mortal para ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Seria esse um homem perfeito, imunizado contra o pecado, o erro, as falhas? Não. Era apenas um jovem, um adolescente, aproximadamente 17 anos, com um coração voltado para fazer e realizar todo o propósito de Deus na sua vida. Davi era o seu nome, filho de Jessé, pastor de ovelha nas campinas ali da cidade de Belém. Foi escolhido por Deus. Deus enviou o profeta à sua casa. Chegando na casa do pai, o pai apresenta os primeiro filho. Não fala de Davi porque julgava que se Deus não escolhera entre os mais velhos, tampouco escolheria Davi. Mas assim é que Deus age. Como disse Paulo, ele pega as coisas vis e confunde as grandes. Deus fez assim com Davi. E Davi foi um homem que se dedicou a Deus de maneira total, plena. O contrário do seu rei Saul, que foi pedido pelo povo, apontado por Deus, consagrado por Samuel, registrado no capítulo 9 e 10, aproximadamente você vai encontrar o Samuel ungindo Davi, Deus dizendo, amanhã pelo meio-dia aparecerá um jovem aqui, ungirá ele rei de Israel. E assim foi, mas Saul foi um homem que se rebelou contra Deus, desviou os propósitos da vontade de Deus, tentou trabalhar para o seu próprio interesse e o Senhor Deus tomou o seu reino das suas mãos. No capítulo 13, versículo 13 e 14, Deus usa Samuel para decretar essas verdades. Samuel disse para Saul, teu reino chegou ao fim. Ele não vai subsistir por conta que tu é rebelde, tu é desobediente. E agora fique sabendo que Deus já escolheu o homem segundo o seu coração para reinar no teu lugar. A partir daquele dia ali, Deus começa a usar Davi de maneira extraordinária. E Davi desaponta como um novo líder, apesar de ser ainda um adolescente, mas as suas atitudes a gente vai percebendo a grandeza de Deus na sua vida. Ele vai ao encontro de Golias, no capítulo 16, 17, mata Golias, vai para as guerras, se torna o escudeiro de Saul, se torna o chefe do exército de Saul. Mas aí vem o ciúme. Retornando de uma guerra, as fileiras estavam esperando o exército de Saul, Saul na frente, Davi do lado, e as multidões gritavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aquilo foi uma afronta para o ego de Saul, que a partir de então começou a perseguir aquele jovem soldado, que tanto lhe ajudara, que tanto produziu para o engrandecimento do reino de Israel, como para a glória do Senhor, mas foi confundido como uma ameaça para um homem egoísta, um líder egocêntrico, que não tinha propósito de Deus na vida e nem visão do reino. Davi tem as qualidades de um homem de Deus. E eu queria, a partir desse momento, apontar algumas qualidades de Davi que serve para a gente aplicar a nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, para que a obra do Senhor desenvolva e cresça aqui na terra. As qualidades que Deus requis de Davi, essas qualidades podem ser produzidas por qualquer um de nós, servo de Deus, e eu queria meditar um pouquinho, apontar, melhor dizendo, essas qualidades para a gente tirar a lição para a nossa vida. Quando a gente lê 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, ali o Senhor, ali um jovem servo de Saul declara algumas qualidades quando eles estão procurando um homem para ajudar Saul, quando ele era possuído por espírito maligno. Se você atentar bem, quando você faz a leitura ali no capítulo 16, quando
Davi é ungido, o Espírito de Deus vem sobre ele e parece que simultaneamente o Espírito Santo sai da vida de Saul e possui ele um espírito imundo. E ele é perturbado e chegando à conclusão, os seus servos ali, que ele precisava de ouvir música e procuraram alguém para fazer essa parte e disseram do filho de Jessé, o belemita. Aí aponta algumas qualidades que eu quero apenas ler com você. Acompanhe, leia aí versículo 18 do capítulo 16, essas qualidades que tanto foram, contribuíram para a liderança que Davi foi e para a obra de Deus, para o reino de Deus e para a nação de Israel. Primeiro disseram dele que ele sabia tocar, mas isso só tocar não era tão somente tocar, ele era um adorador. A primeira qualidade de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um herdeiro do céu, daqueles que vão ser arrebatados, ele tem que ser adorador. E isso vale também para a nossa liderança. Segunda qualidade que apontaram de Davi, ele era valente, homem de guerra, corajoso. É a mesma exigência que Deus faz para Josué, quando Moisés morre, e o Senhor quer que Josué assuma o comando daquela nação, ele exige que ele seja corajoso. E essa frase vai se repetir no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Ser corajoso. O homem de Deus precisa ser corajoso. As portas do inferno não brincam e elas vão ter que ser destruídas, como disse Jesus pela igreja. Então a sua liderança tem que ser uma liderança corajosa. Os crentes têm que ser crentes corajosos. A outra qualidade que apontaram de Davi, o filho do belemita, era que ele era de palavras prudentes. Prudentes palavras. Em outras versões, sisudo em palavra. Ou seja, fala aquilo que contribui para o reino, fala aquilo que edifica, fala aquilo que sustenta, fala aquilo que ajuda, fala aquilo que é bom para o próximo. O homem de Deus, a mulher de Deus, o líder na obra de Deus, precisa vigiar nas palavras e as suas palavras têm que ser bálsamo. A sua palavra tem que ser alimento para a vida espiritual das ovelhas e daqueles que ele ouve. Uma outra qualidade era que ele era de gentil presença. A frase ali denota simpatia, um homem simpático, um jovem simpático, humilde, gentileza, educado. Não tem como ser líder da obra de Deus, da noiva do Cordeiro, ou membro do corpo de Cristo aqui na terra, alguém que está como um espelho para as demais pessoas que precisam se converter, se ele não tiver a educação, se ele não tiver a gentileza, se ele não tiver a prudência em falar, se as suas palavras ferem, se as suas palavras matam, se as suas palavras detonam, não faz parte do plano de Deus, está fora dos projetos de Deus. E eu quero ainda citar mais outras qualidades. Facilidade em perdoar. Facilidade em perdoar. Aí nós vamos para o capítulo 24 e o capítulo 26. Davi vai mostrar isso na prática, como ele era um homem de coração aberto para perdoar os erros alheios e as falhas alheias. Você analisar toda a história ali do início da vida e ministério e história de Davi, você vai ver um jovem que só contribuiu para o bem-estar do rei Saul, da nação de Israel e de todos que estão em sua volta. Mas isso trouxe o ciúme, trouxe a revolta e a perseguição. Mas nada disso tirou o coração do homem de Deus que Davi tinha. Por duas vezes, depois de muitos anos de perseguição, por duas vezes o Senhor entregou Davi nas mãos, Saul nas mãos de Davi. E Davi disse, longe de mim levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Na caverna, quando ele vai, Saul vai fazer necessidades fisiológicas, que Davi está lá dentro,
E o soldado diz, olha aí a oportunidade que Deus te deu de matar o teu inimigo. E Davi disse, longe de mim levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor. A outra oportunidade foi no arraial, Saul vinha para perseguir Davi com 3.000 homens, mas cansado do deserto, dormiram, e Davi mandou os espias, soube onde era que ele estava, ele foi lá, pegou a vasilha com água de Saul. Saul estava entre os carros de guerra, entre os soldados. Abner, o capitão do exército de Saul, estava ali do lado de Saul. Todos 3.000 homens ali em volta de Saul. Davi entra. Deus fez um sono profundo cair sobre o exército. Davi entra, pega a vasilha com água, a lança de Saul e leva para bem longe. E de lá ele grita: Rei, meu senhor, mais uma vez o Senhor me entregou nas tuas mãos, mas eu não fiz nada contigo, porque eu não quero levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Fique sabendo que eu não tenho nenhum mal para contigo. As 2 vezes que Deus entregou Saul nas mãos de Davi, Davi conservou Saul com vida. Na primeira vez ele cortou um pedaço do manto de Saul, e Davi era tão íntegro que depois que ele cortou o pano da roupa de Saul, ele chorou, ele se entristeceu por ter feito aquilo com o rei, para ver a qualidade da saúde emocional deste moço. Como é que Deus não usa um homem com um coração tão humilde, tão quebrantado, tão sincero e tão simples? Uma outra ocasião que eu quero relatar aqui, como líder e como homem de Deus, é no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Quando Davi cuida de maneira especial da família, do pai e da mãe, vai pedir um rei vizinho para cuidar dele enquanto ele resolve a questão com Saul. E Davi está ali naquela região e chega para ele alguns homens. Agora o que chega para Davi são os tristes, deprimidos, cheios de ansiedade, desesperançoso. A Bíblia chama, na versão corrigida, espírito de tristeza, desgostoso, espírito desgostoso, melhor dizendo. Os endividados, os rejeitados. É a qualidade de homem que vem para Davi, para pedir socorro a Davi. E ele não jogou nenhum fora. Davi trabalhou o ânimo desses homens, se fez capitão sobre ele, diz o texto, e ensinou a sair daquela situação de tristeza, da situação de miséria, deu a importância que eles deveriam receber, porque uma das qualidades de um homem de Deus é valorizar pessoas. O homem de Deus, um membro do corpo de Cristo, um líder da igreja de Cristo aqui na terra, ele precisa aprender a valorizar as pessoas, considerar as coisas, organizar as coisas, mas valorizar as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E Davi aprendeu assim. E ele pega 400 homens, que chega nessa situação tão difícil, e ele transforma ele naquilo que você vai ver mais na frente, já no segundo livro de Samuel, nos valentes de Davi. Quem lê a história dos valentes de Davi nunca imagina que foram homens deprimidos, ansiosos, rejeitados, menosprezados, que fracassaram para muito para aquela sociedade, mas para Davi tinha valor. E Davi se colocou como líder deles e fez com que eles se erguessem. Porque quem de fato ama a Deus, ama as pessoas também. É assim a regra do amor de Deus. Eu quero encerrar aqui dizendo: a saúde emocional de Davi é uma das que nós podemos nos exemplar. Em tudo ele tinha um coração voltado para Deus, facilidade de perdoar, e investir em pessoa tornou ele o rei que ele foi, a grandeza que ele fez para Israel e como o reino de Deus prosperou naqueles dias. Pense nisso, vamos aplicar isso à nossa vida. Reflexão é reflexão, cabe a cada um de nós, cabe a mim aprender a lição. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.